Meu nome é Meleia, tenho 21 anos e vivo na cidade de Quezon, Filipinas. Eu era uma cristã, eu conhecia a minha religião, mas eu não conhecia Deus. Quando eu era uma adolescente de 13 a 16 anos eu me tornei uma cristã carnal. Eu ia para a igreja, mas também amava o mundo. Até que um dia, em março de 2011, minha mãe me trouxe o testemunho da Angélica Zambrano, uma menina que testemunhou o céu e o inferno. Depois de ler, chorei arrependida, confessando todos os meus pecados. Depois disso, senti a presença do Senhor, e meu corpo tremia como se houvesse um terremoto. Eu estava com medo. De repente, eu comecei a falar em novas línguas. Tentei parar a minha boca, mas eu continuava falando as palavras. Então eu ouvi uma voz no meu interior dizendo: abra sua boca, não temas, sou eu, minha filha. Então de repente parou. Fiquei chocada, e imediatamente corri até a minha mãe e lhe contei tudo. Ela disse: é o Senhor. Quando ele falar de novo, ouça-o. Voltei para minha cama pensando: Deus realmente fala. Quando eu ia para a cama eu tinha paz, alegria, amor. Senti que estava totalmente limpa e perdoada, e por isso comecei buscando a presença dele e comecei a ler a sua palavra. Para encurtar a história, eu caí no amor de Jesus. Então comecei a minha jornada com ele. Ele se revelou a mim muitas vezes. Em maio de 2013, foi quando eu fiquei firme com Deus na minha fé. Então eu vi descendo no teto do meu quarto. Ele estava vestindo uma túnica branca pura. Em seu peito ele tinha uma faixa de ouro. Seu cabelo dourado tocava seus ombros. Ele tinha sandálias de ouro, e o seu rosto era pura luz. Ele me falou do meu chamado, revelou os segredos. Eu vi anjos e muito mais. Jesus está verdadeiramente vivo, e se você acha que ele não fala nestes dias, você está totalmente errado. Ele fala, especialmente quando nos aproximamos dele e o buscamos com todo o coração. Atos 2, 17 a 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Em outubro de 2014, o Senhor me levou ao céu. Naquela época, minha irmã estava doente depois de ter um problema, e então eu orei fervorosamente por ela, buscando ao Senhor, e o adorando com meu violão, cantando canções em línguas estranhas. Senti o fogo do Senhor sobre mim. De repente meu corpo começou a tremer como se houvesse um terremoto. Então eu caí, perdendo todas as minhas forças. Eu estava inconsciente, mas meus sentidos espirituais estavam totalmente ativos. Enquanto isso, eu podia sentir anjos ao meu redor. Eu podia sentir a presença de Deus também. Depois disso, eu já estava em uma visão. Vi-me sendo despertada pela luz gloriosa do Senhor. Também eu vi 8 anjos que estavam com a gente. Senti uma alegria inexplicável. Então ele colocou a mão direita em mim, e disse com uma voz calma e amorosa: minha filha Meleia. Ele me chamou pelo nome e disse: minha filha de coração puro, eu estou feliz por você estar aqui. Eu estive esperando por você. Eu tenho tantas coisas para lhe mostrar. Venha, levante-se. Então eu me levantei e segurei a sua mão. Fiquei muito atordoada pela cena celestial. Eu senti alegria, paz, amor e estava cheia de temor. Vou tentar o meu melhor para descrever isso, mas isto é incrivelmente lindo demais para descrever corretamente. Eu notei que eu era como uma menina de 12 anos de idade. Eu estava vestindo um vestido longo branco puro. Observei em esplendor, enquanto caminhava ao longo de um rio cristalino até onde meus olhos podiam ver. O Senhor me disse: minha filha, beba. Então eu bebi com as minhas mãos. Era muito gostosa. Nunca bebi uma água tão doce e tão suave como esta. Eu tive uma grande alegria e paz. Depois ele disse: eu sei que você adora nadar. Venha, mergulhe na água. Eu sorri, e então mergulhei. Enquanto eu estava submersa na água, eu podia ver diferentes tipos de criaturas do mar: peixes, tartarugas,
e eles estavam vivos como se estivessem falando e louvando ao Senhor. Notei também que podia falar e sorrir. Eu era a prova d'água, e tive uma grande alegria. Depois disso, notei que minhas roupas não estavam molhadas. Jesus sorriu para mim. Eu não conseguia ver o rosto dele, mas eu sabia que seus lábios se mexiam toda vez que ele sorria. Então ele pegou uma rosa que parecia diamante. Eu não poderia descrever com precisão. Estava muito brilhante. Fiquei chocada. Ela inclinou-se para ele. Então fiquei muito espantada e ele a deu para mim. Eu segurei a rosa e tive uma alegria inexplicável. Apocalipse 22, 1-3. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Como nós andávamos e observávamos em esplendor, eu podia ver que este lugar era verdadeiramente estimulante. Eu não posso encontrar palavras para descrever isso precisamente. Eu não queria mais acordar. Eu vi 2 grandes arco-íris em um suave céu azul. Haviam cores radiosas de todos os tipos, algumas desconhecidas por mim. Vi árvores verticais que eram esverdeadas e também não me eram familiares. Eu também percebi que estávamos caminhando em um caminho de ouro. Existiam pedras preciosas e similares ao redor. Uma cena tão magnífica. Depois, caminhamos sobre uma grama muito verde. Então passamos por um banco esculpido e agradável com um toque de ouro. Ficamos sentados ali por muito tempo, e comecei a conversar com ele, dizendo que este lugar celestial é onde eu quero passar a minha eternidade para sempre. Nós compartilhamos muitas outras coisas que devem ser mantidas em sigilo. Depois disso, Jesus me apresentou os 8 anjos que estavam conosco. Ele os apresentou por seus nomes. Eu só não consigo lembrar porque foi coisa única, algo que eu nunca ouvi antes. Eu não consigo me lembrar de seus rostos, mas posso dizer que eles eram tão bonitos. Havia alguns deles que não tinham asas, alguns eram altos, alguns tinham 2 grandes asas e alguns estavam segurando uma espada. Cada vez que o Senhor chamava o seu nome, gentilmente se curvavam ao Senhor e sorriam para mim. Fiquei honrada e maravilhada naquele momento. Depois, caminhamos novamente e paramos. Então o Senhor me mostrou algo. Com apenas um toque de sua mão eu vi o inferno. Eu vi a condição terrível das almas perdidas. Demônios atormentando as pessoas sem piedade com lanças afiadas e ferramentas afiadas. Vi pessoas queimando em um poço de forma horrível e terrível. E depois vi pessoas caindo dos portões do inferno. Eram milhares delas. Eu as ouvia gritarem de terror. O Senhor falou: Você pode ver isto, minha filha. Fiquei aterrorizada e disse: Sim, Senhor, e eu não quero mais ver isso. Já conheci o inferno o suficiente. Tenho lido os testemunhos dos seus servos. Ele disse com uma doce e adorável voz: Vamos entrar aqui, minha filha. Não fique assustada. Eu estou aqui. Eu vou com você. Eu nunca te deixarei. Ao ouvir isso, o meu coração físico começou a doer. Eu respirei de uma maneira incomum. Foi tão estranho. Eu não sabia o que estava acontecendo. E eu disse: Não, Senhor, eu não posso. Eu já conheço esse lugar. Por favor, eu não quero vir para este lugar terrível. Eu implorava e chorava. Sinceramente, ele disse: Tens que vir aqui, minha filha. Muitas pessoas atualmente não acreditam que este lugar existe. Minha filha, preciso de você para testemunhar. Não te chamei. Não tenha medo. Eu nunca te deixarei. Era difícil e doloroso respirar naquele momento. Então eu disse: Mas Senhor, desta vez não. Então chorei e chorei. De repente ele afastou a mão, e a visão do inferno se foi. Ele disse: Ok, minha filha, você realmente não está pronta, mas você tem que estar pronta. Nós iremos lá logo que possível. Mas não tenha medo, eu estou aqui, eu vou com você. Ele disse com uma voz linda e serena. De repente todas as dores no meu coração desapareceram. Então eu disse:
Mas Senhor, eu não quero ir para lá, esse lugar é muito terrível, eu não quero ver demônios nem as pessoas que estão queimando em tormento. Salmos 11, 4-6. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, isto será a porção do seu copo. Ele levantou o meu rosto e disse: Minha filha, eu não lhe dei o espírito de medo, eu estou contigo sempre, eu te amo tanto, eu escolhi você, eu chamei você, não tenha medo. Depois disso eu tive uma alegria indizível, então eu ri no espírito. Ele continuou: Mas você deve sempre orar, adorar, ler a minha palavra. Você deve sempre procurar a minha presença. O diabo fará tudo para te impedir. Você deve ser vigilante, e não se esqueça de escrever tudo isso para testemunhar. Lembre-se sempre, eu estou aqui, eu sou sua testemunha fiel. Eu nunca te deixarei, eu vou fortalecê-la. Eu te amo tanto, minha filha. Depois de ouvir tudo isso, meus olhos físicos se abriram lentamente. Eu percebi tudo, minha vida, meu chamado, minha família, parentes, os incrédulos e as pessoas que ainda estavam cegas a tudo isso. Eu estou tão sobrecarregada, meus sentidos espirituais estão agora muito mais aprimorados. Toda a honra e glória pertencem a Ele. João 3:5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Deves nascer de novo. Hebreus 12, 14-15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Eu tive outra visão do encontro com o Senhor em janeiro de 2015. Ainda me lembro dos detalhes da cena. Foi em um tempo em que voltei a me tornar uma cristã morna. Eu estava em um julgamento pesado, até duvidei da minha vocação e das coisas ensinadas pelo Senhor. Em uma manhã, eu acordei exatamente às 5 horas da manhã, porque eu tinha que preparar o café da manhã para minha irmã mais nova. Depois disso, o Espírito Santo me disse para ler a minha Bíblia. Mas por quê? Porque eu estava morna. Apocalipse 3, 15, 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente vomitar-te-ei da minha boca. Peguei minha Bíblia, e me voltei para o livro de Lamentações 3, 22-28, onde ele fala sobre o amor incondicional do Senhor que sempre se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Depois de ler isto, clamei ao Senhor lhe pedindo que me perdoasse por ser morna. Depois disso, senti-me sonolenta e comecei a adormecer em apenas um segundo. Enquanto dormia, meus sentidos espirituais se tornaram ativos. Então eu tive uma visão. Eu sabia da minha posição durante o sono, e estava ciente do que estava acontecendo. Nesta visão de sonho, a cena me aterrorizou, porque eu me vi pendurada de cabeça para baixo, e uma corda branca amarrava as minhas mãos e pés. Sim, eu ainda me lembro, e a corda estava vindo de cima, e notei que eu estava em destaque. Eu gritei: Senhor, ajude-me, onde estou? Porque estou aqui. No entanto, ninguém respondeu, mas eu sabia que a luz vinda de cima era a luz do Senhor. Meus olhos vagaram para ver onde eu estava. Fiquei muito assustada quando eu percebi que estava no inferno. Eu vi magma ou lava. Eu vi um lago ou mar de fogo que pareciam estar fervendo ou queimando enxofre. Vi também chamas literais que se espalhavam e cercavam aquele lugar. Acho que o tom nesse lugar era avermelhado ou amarelo ou laranja, mas todo o fundo era escuridão. Não há nenhuma fonte de luz naquele lugar. Notei também que estava muito quente, e eu quero dizer que era muito quente mesmo. Eu me sentia como se estivesse dentro de um vulcão. Era muito irritante. Uma pessoa não poderia tomar a posição do mesmo. Parecia que a minha pele estava começando a escorrer e a derreter. Sim,
Eu podia sentir isso no meu corpo. Notei também que o ar estava tão grosso e tóxico que não conseguia respirar normalmente. Por fim, eu notei os meus dentes rangendo. Eu não sei o porquê. Ao ver isso eu chorei e gritei novamente: Ó Senhor meu Deus, leve-me para fora deste lugar. Apocalipse 14:10. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. De repente, eu ouvi alguém falar: Minha filha, eu não disse que iríamos vir aqui. Eu respondi: sim, mas porque estou amarrada, porque estou aqui. Você não me ama mais. Então ele disse: Minha filha, eu te amo muito, e a razão pela qual eu te trouxe aqui é para testemunhar. Aqui pertence aos desobedientes, os infiéis, os incrédulos e todos os pecadores. Ele ainda respondeu com uma voz doce e calma. Então eu disse: Mas Senhor, não me agrada desse jeito. Leve-me daqui. Eu chorei com medo, mas ele disse: Você tem que experimentar isso, minha filha. Enquanto isso, eu vi 4 demônios se aproximando de mim. Eles eram muito horríveis. Eles tinham chifres na cabeça. Seus rostos pareciam de animais zangados. Eram musculosos, e a cor de suas peles estava suja de vermelho. Eram tão assustadores. Quando se aproximaram de mim, alguns deles exclamaram: Finalmente chegou outro cristão aqui. Nós estávamos esperando por você. E todos riram. Fiquei extremamente apavorada. Depois disso, eles me colocaram dentro de um enxofre que estava queimando logo abaixo de mim. Eu gritei em terror. Não, eu também sentia isso em meu corpo. Era tão doloroso, tão insuportável que nenhum homem poderia suportar. Enquanto eu estava completamente submersa, de repente eu fui levantada pela corda e eles desapareceram. Eu pensei que a minha pele já tinha derretido por causa do tremendo calor, mas surpreendentemente ela voltou ao normal. Mateus 18, 34-35. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Eu chorei e chamei o Senhor: Meu Senhor, eu não quero ficar aqui. Por favor, me tire daqui. Eu não aguento mais isso. Ele não me respondeu. De repente eu vi pequenos insetos que não me eram familiares, e eram milhares deles. Eles começaram a rastejar por todo o meu corpo e eu gritei em terror: Ó Senhor, ajude-me. Então eu vi um grande escorpião com dentes afiados rastejando nas minhas costas. Ele me mordeu, e novamente eu gritei de terror. Eu também sentia mordida no meu corpo. Isso era muito real. Eu nunca havia gritado e chorado assim em toda a minha vida. Mais uma vez chamei ao Senhor, e implorei que Ele me tirasse deste lugar. E finalmente eles se foram. Então o Senhor disse: Minha filha, você tem que experimentar isso. Essas são as coisas que uma pessoa experimentará quando chegar aqui. E então eu vi uma tela com uma outra visão que passou diante dos meus olhos. Eu vi uma teia de aranha, e o Senhor disse: Olha o que o diabo te fez. Você estava morna porque ele te aprisionou. Então eu me vi na tela. Meus olhos estavam vendados. Ele disse: Ele vendou os teus olhos porque você o deixou fazer assim. Ele te enganou porque você o deixou. Mas você sabe que meu amor por você nunca mudou. Eu ainda te amo como antes. Então vi a venda desamarrando dos meus olhos e a aranha fugiu. O Senhor falou novamente: Olha, eu estou desatando isso. Eu estou te livrando de todo o engano que ele te fez. Você não sabe o quanto eu ligo para você. Você ainda se lembra do tempo em que me viu muitas vezes. Por que você está abatida? Não duvides mais. Todas as coisas que você viu desde o início são reais. Eu sou mesmo hoje, ontem e para sempre. Eu te amo tanto. Depois de ouvir isso chorei. Eu não pronunciava nenhuma palavra. Fiquei em silêncio e em completo temor. E notei que minha respiração não era de costume como aqui na terra. Ele ia apenas 2 vezes a cada minuto. E mais uma vez uma tela apareceu diante dos meus olhos. O Senhor me mostrou meus órgãos, intestinos, estômago, pulmões, coração, minhas costelas, ossos e similares. O Senhor falou: Aqui no inferno você terá um conjunto completo de órgãos. Você vai ouvir, ver, tocar, saborear e cheirar. E porque não há nenhuma fonte de bom ar por aqui, você dificilmente respirará. As Escrituras dizem:
e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10:28. Eu chorei e implorei para que ele me tirasse deste lugar, e estas foram as suas últimas palavras que eu ainda posso lembrar antes de deixar aquele inferno. Minha filha, eu te chamei, eu escolhi você. Agora escreva tudo isso e compartilhe com todas as pessoas. Não te atormentes nem os temas, porque eu te sustentarei. Eu vou te ajudar. Eu te fortalecerei e te ungirei. Basta clamar a mim que eu te responderei. Eu estarei com você até o fim dos tempos. Você deve sempre orar, adorar e ler a minha palavra. Use a armadura completa para que você possa suportar todas as armadilhas. Eu te amo tanto, e eis que venho em breve. Estou chegando em breve. Depois de ouvir essas palavras eu fui despertada, e senti que o meu espírito e minha alma estavam desgastados. Minha respiração tornou-se incomum, como se eu tivesse corrido em uma larga arena. Senti o cansaço em minha alma. Eu imediatamente corri para a cozinha e bebi um copo de água. Depois eu caí de joelhos e o adorei. Chorei e orei. Depois eu tive uma alegria inexplicável e indizível. Eu sei que o Senhor me ama e Ele está comigo. Se você que já leu isso é um descrente, morno, carnal e um cristão desviado, por favor, ajoelhe-se agora. Confesse toda a injustiça que você fez. Não importa o quão pequeno ou grande você era, não importa há quanto tempo você está desviado, não importa. Sabe o que mais importa? Seu relacionamento com o Senhor, sua própria salvação, sua vida após a morte. E se você morrer mais tarde ou neste dia, para onde você acha que vai? Para o céu, ou para o inferno? Você tem que decidir agora e não mais tarde, não amanhã, não no outro dia. Então, por favor, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele não morreu para os perfeitos. Ele morreu por pecadores como você e eu. Venha, apenas invoque o seu nome e seja salvo. O Senhor quer que você experimente a vida em abundância. Ele não fez o inferno para você. Ele não quer que você pereça, mas tenha vida eterna. Venha para Jesus. Ele te ama tanto. Mateus 5:29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e os abomináveis, e os homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. João 3:3. Jesus respondeu, e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.